Olá você, muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Ponto a Ponto, o podcast do jornal Maringá Post. Eu sou Ronaldo Neso, mais uma vez com você para uma boa conversa sobre a nossa cidade. Hoje a gente recebe a presidente da Câmara de Maringá, a vereadora Majô. Ela está aqui com a gente para uma boa conversa e que certamente vai trazer para a gente muita coisa interessante do legislativo, da política maringaense, desse contato diário com a comunidade, porque o legislativo talvez seja justamente aquele poder que está mais próximo das pessoas. E a gente vai falar bastante sobre isso na conversa de hoje. Mas eu preciso agradecer ao VMark Studio, onde nós produzimos este podcast. Também quero lembrar você que o jornal Maringá Post está no site maringapost.com.br com as notícias da nossa cidade, da região e principalmente a política maringaense muito bem retratada no nosso caderno de poder, neste espaço, privilegiado que é o maringapost.com.br. E estamos nas redes sociais. Lembro você que nos acompanha que você também pode acessar as nossas plataformas para acompanhar este podcast, os cortes, enfim. Fique muito à vontade, sempre muito bem-vindo, sempre muito bem-vinda. Agradeço demais a sua participação, o seu contato, a sua conexão conosco. Bom, Majô, muito obrigado por aceitar o convite, estar com a gente mais uma vez, Ronaldo, é um grande prazer estar com vocês, a todos vocês que são telespectadores, ouvintes e quem assiste também via as redes sociais, participar aqui do podcast é um grande prazer e uma grande honra poder levar um pouquinho do trabalho que a gente tem executado na Câmara Municipal e bem que você falou, o vereador é o cargo mais próximo que tem das pessoas, Somos nós que fazemos a ligação entre o poder público e a comunidade, o bairro, Onde as pessoas estão, onde as pessoas vivem. Então é muito importante nós cada vez mais estreitarmos esses laços e estar mais perto das pessoas. Bom, a gente conversou há cerca de 10 meses, um ano aproximadamente. Nós falamos aqui e entrevistamos você naquele momento, na condição de uma nova vereadora, Você havia acabado de conquistar o seu primeiro mandato, você que já tem uma trajetória na política, em campanhas, toda uma luta para chegar ao legislativo, sempre crescendo em cada eleição, a gente retratou isso muito bem naquela conversa. E hoje eu tenho a honra de te entrevistar, não apenas na condição de vereadora, mas de presidente da Câmara. Então, parece que esse percurso até a presidência acabou sendo bastante rápido. Ronaldo, obrigada pela oportunidade de falar dessa reviravolta na trajetória política. Ver como você já bem colocou, foram muitos anos envolvida na política, mesmo sem mandato. Foram 4 eleições disputadas, sem o objetivo final alcançado, que era a eleição. A gente conseguiu a eleição na 5ª eleição, que a gente conseguiu o êxito de ser eleito na 5ª eleição, e já iniciamos o trabalho pensando o mandato para os 4 anos. Eu falo que o mandato de vereador não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. A gente precisa trabalhar com consistência. E essa mesma consistência que eu tive nesses 12 anos, desde a minha primeira candidatura até a que eu fui eleita em 2024, a gente tem exercido no mandato. Então, muita consistência, muito trabalho duro, muitas ações inovadoras aqui. A gente foi agraciado por Deus pela oportunidade de ser a primeira mulher presidente da Câmara Municipal de Maringá. É um fato histórico para a cidade. A gente vive um momento que Maringá teve a maior bancada feminina eleita na Câmara Municipal. Pela primeira vez temos uma mulher vice-prefeita e agora pela primeira vez uma mulher presidente da Câmara. A linha de sucessão em Maringá é 100% feminina. E é uma das pautas que eu defendo e acredito é o protagonismo feminino, de formar novas lideranças, mais mulheres na política, tanto no bastidor quanto na candidatura em si dos cargos públicos, para que a gente possa levar o nosso olhar também para a política. E essa chegada à presidência, ela acabou vindo de uma maneira, digamos assim, até um tanto inesperada, A eleição no final do ano, que acabou sacramentando a presidência da Câmara naquela ocasião, foi justamente para o vereador Mário Rossocal, que já vinha de uma série de mandatos, Você, na ocasião, inclusive, votou, pela reeleição do presidente Mário, e aí, por uma situação judicial, ele acabou sendo afastado. E você entrou nessa linha de sucessão de uma forma que
para muita gente foi inesperada. Como que foi isso para você? Não foi inesperado, Ronaldo, porque para ser primeira secretária foi preciso conversar com os vereadores, demonstrar competência, responsabilidade para estar na mesa diretiva da Câmara Municipal. Fazia mais de 10 anos que nenhuma mulher sentava na mesa diretiva da Câmara de Maringá. Assim que acabou a eleição e eu fui conversar com os vereadores, né, pleiteando a função de primeira secretária na Câmara, alguns já me falaram, mas se você já está pensando em ser primeira secretária, por que não para ser presidente? Calma, né? Uma coisa de cada vez. Então, estava nos meus planos, sim, a pleitear a presença da Câmara no segundo biênio, né? Que a eleição da presidente da Câmara dura 2 anos. Este era o planejamento. Entrei como primeira secretária, buscando, né, entender como funciona a dinâmica, né, da Câmara Municipal. Quando houve uma decisão judicial em que o presidente precisou deixar o cargo e abriu a vacância, né, para que houvesse uma nova eleição, nós iniciamos a conversa com os amigos vereadores. E nós tivemos 4 pessoas que se candidataram à função de presidente da Câmara, né, dentre os 23 vereadores. E eu fui eleita com 18 dos 23 votos para ser presidente. Então, foi um trabalho que foi consistido em ter um apoio da nossa base política, né, do nosso partido. A gente é um partido que tem maior bancada na Câmara Municipal, teve o apoio das nossas lideranças partidárias, né, do prefeito, do Ricardo Barros, que é o nosso deputado federal e presidente do partido aqui no município, teve o apoio da base dos vereadores na Câmara Municipal, então foi uma construção coletiva que culminou nisso. E também, claro, o apoio do Mário Sokawa, que era o ex-presidente, que então passou a pleitear o cargo de primeiro secretário. Então, foi toda uma construção coletiva em torno disso. É interessante você citar justamente o apoio de lideranças. E, de fato, né, o presidente do seu partido, o deputado Ricardo Barros, teve uma participação efetiva nesse processo. A gente sabe o quanto ele tem influência, evidentemente, dentro da dinâmica política, pelo quanto ele traz para a cidade como resultados, como deputado federal, quando ocupa cargos de secretaria de Estado, enfim. Essa conquista da confiança do Ricardo, justamente para te apoiar e para te defender como nome à presidência, você acredita que deve-se ao seu histórico justamente no Partido Progressista? Também, Ronaldo, é uma construção, né? Como disse, nós estamos há 12 anos na vida pública aqui em Maringá. E eu, há 12 anos, estou no grupo do Ricardo, do Silvio, da Cida e da Maria Vitória. Então, há uma construção da Major Política, uma identidade junto com o grupo político. Então, eu trabalhei com o Ricardo no gabinete dele por muitos anos. Ele foi para Curitiba ser secretário de Estado, e eu fui com ele assessorá-lo no governo de Estado como secretário. Então, a dinâmica de trabalho, né, de conhecer, de saber da minha competência, do meu comprometimento, já foi demonstrado. Eu acredito que por isso culminou no apoio deles ao meu nome, como presidente da Câmara, e também os vereadores aqui da Câmara entenderam que era o momento da gente ter uma mulher, né, na presidência da Câmara, jovem, com um novo olhar, né, que demonstrasse aí um novo momento para o Legislativo de Maringá. Mas, evidentemente, o fato de você ainda não ter exercido um mandato, efetivamente, e de estar chegando à Câmara, deve ter trazido para você muitas surpresas como presidente. Houve um estranhamento, em algum momento, uma certa ansiedade, Major? Ronaldo, nós estamos no Poder Legislativo, onde o debate de ideias e a pluralidade de pensamentos, ela deve ser o protagonista dos debates nossos. Nunca o debate das pessoas, mas sim dos projetos, das ideias. E todos têm posicionamentos diferentes um do outro. E faz parte. Eu, como presidente, preciso garantir que a gente tenha ordem, que o debate de projetos seja estabelecido. É natural ter pensamentos e opiniões divergentes, faz parte do processo. Aliás, é sadio para o processo. Eu preciso garantir que isso aconteça da maneira mais ordeira possível. Então, de maneira direta, a gente às vezes tem posicionamentos diferentes, mas está tudo certo. A gente precisa encarar isso como um posicionamento e não como uma afronta pessoal. Aí a gente leva para o lado pessoal, que não é interessante para a política, né? A gente personificar como se tudo fosse girar em torno da gente. Não é sobre isso, sobre projetos, sobre as ideias, sobre experiências, né? Cada um chega com a sua bagagem e nem tem nenhuma melhor ou pior que a outra. Nós temos bagagens diferentes, todas são importantes. Todos os conhecimentos são válidos e são importantes para o desenvolvimento de Maringá. E aí o fato de você estar na presidência e justamente
digamos assim, aprendendo dessa nova função? Como foi isso para você e como tem sido isso? Porque é primeiro ano ainda, né? Certamente, toda vez que a gente chega a um lugar novo para a gente, que a gente nunca esteve, que a gente nunca ocupou aquele espaço, por mais que você tenha uma experiência de gestão, é diferente. E é gerir, né, a terceira maior Câmara de Vereadores do Estado do Paraná, né? É uma coisa que me parece, pelo menos para quem está de fora, bastante significativa. Muito significativa, e isso demanda uma grande responsabilidade. E por entender essa importância que tem a Câmara, o Legislativo na política municipal, porque a gente precisa falar uma coisa, Ronaldo, que muitas vezes a gente não tem, as pessoas não têm o conhecimento mais profundo sobre o que é o Legislativo Municipal. A gente aprende na escola que a gente tem 3 poderes no Brasil: o Legislativo, Executivo e Judiciário. O Legislativo e Executivo, nós elegemos as pessoas, e nós temos eleitos a nível municipal, estadual e federal. O que nós temos em Maringá? O chefe do Poder Executivo é o prefeito Silvio Barros, que foi eleito, e a chefe do Poder Legislativo sou eu, presidente da Câmara, eleita pelos 23 vereadores que lá estão. Então, existe um protagonismo muito importante e significativo em ser presidente da Câmara. É uma chefia de um poder legislativo da terceira maior cidade do estado do Paraná. E junto com isso vem a responsabilidade por ser mulher. E a minha régua já é alta. Por ser a primeira mulher no cargo, eu já aumento a régua mais ainda, para que a gente possa incentivar mais mulheres a virem a pleitear e a ocupar esse espaço. Ronaldo, a gente percebe, por ser mulher em espaços de decisão, em mulher em espaço que é majoritariamente ocupado por homens, qualquer vírgula é motivo. As pessoas têm uma tolerância ao erro, a tolerância a decisões equivocadas, vamos dizer assim, de homens muito maiores do que das mulheres. As mulheres, uma vírgula tem um destaque muito maior do que, muitas vezes, ações mais graves que outros homens cometeram. E é meu senso de responsabilidade por ser mulher a ter um papel atuante como gestora muito mais presente do que tiveram outros presidentes nos 70 anos de história de Maringá, por entender essa responsabilidade. Então, eu tinha uma opção. Ou eu chegava na presidência da Câmara e seria mais uma a passar pela presidência da Câmara, ou deixaria meu nome na história da presidência da Câmara. É isso que eu tenho acordado todos os dias para fazer junto com os servidores e os diretores da Câmara, é acordar para fazer uma boa gestão da Câmara Municipal. Trazer os servidores para serem ouvidos, para conversar. Tinha muitos servidores que nunca tinham ido na presidência da Câmara, que não tinha esse canal direto. A gente tem dado autonomia para os servidores implementar soluções inovadoras na Câmara Municipal. Semana passada nós fomos receber o Prêmio Gestor Público do Estado do Paraná, junto com o Joaquim, que é um projeto que foi iniciado há muitos anos atrás, mas que não tinha sido inscrito para poder receber um prêmio. E nós... Não tinha ganhado visibilidade. Não tinha ganhado a visibilidade, não tinha sido inscrito para isso. Havia sido inscrito um dos projetos, que é o vereador Mirim, lá na época do Chico Caiano, 2016, e quando eu assumi a presidência, estava presidente e abriu o edital, eu falei, não, nós precisamos iniciar esse processo, a gente tem que reconhecer o trabalho da Câmara de Vereadores de Maringá. E nós inscrevemos o projeto e fomos vencedores do eixo de educação pelo projeto da Escola Legislativa, junto com o Joaquim, que é o servidor que toca o nosso projeto. Então, a minha responsabilidade, Ronaldo, é fazer uma boa gestão, porque por muitas vezes presidentes da Câmara tinham uma gestão política da Câmara Municipal e deixavam a gestão da Câmara Administrativa para os funcionários da Câmara tocarem, né, os cargos que estavam lá. E eu trouxe isso para a presidência. Então, primeira coisa que nós fizemos, tinha muitas questões que vinham para a presidência que, do meu ponto de vista, não deveria vir para a presidência. Autorizar o atestado médico, licença de servidor. Não, nós temos um diretor administrativo para isso, nós temos um diretor-geral para isso. Então, a gente está redefinindo fluxos de trabalho na Câmara Municipal para a presidência tomar decisões que lhe cabe à presidência e ações do dia a dia que caiba aos servidores da casa. Então, a gente está criando esses novos fluxos, né? Com isso, a gente está conseguindo dar autonomia para os servidores e eu, como presidente, fazer a gestão macro da Câmara, a gestão geral da Câmara Municipal, tanto a gestão política quanto a gestão administrativa da Câmara, que é importante, implementando
algumas questões inovadoras, implementando novos projetos, contratando e investindo na Câmara. Nós estamos, Ronaldo, investindo pesado na infraestrutura da Câmara Municipal. Olha só, nós temos um setor de comunicação que cuida de audiovisual, que cuida de redes sociais da Câmara, que cuida da comunicação institucional da Câmara, que por muitas vezes não tinham softwares de edições, não tinham softwares de assinatura para poder exercer esse trabalho. Era muitas vezes o servidor lá da ponta que pagava aquele software ou aquele aplicativo do bolso dele, ou então usava uma versão grátis que é muito limitada, fica com marca d'água e tem seus desafios. Então, nós estamos contratando essas ferramentas para auxiliar o trabalho prestado na Câmara Municipal. Outro ponto, nós fomos contemplados com um canal de televisão aberta, um programa do governo federal, em que Maringá foi contemplado, em que eles vão disponibilizar o canal e nós só precisávamos disponibilizar uma antena de transmissão. Nós tínhamos duas opções, Ronaldo. Ou a gente construía uma antena própria, que custaria centenas de milhares de reais, ou a gente alugava uma antena existente. Foi isso que nós fizemos. Identificamos quais antenas que nós tínhamos em Maringá que atendia os critérios técnicos do governo federal. Eles mandaram um técnico para cá para analisar e, entre as opções, pegamos a mais barata e estamos dando continuidade nesse projeto. Qual que é o objetivo disso, Ronaldo? Estar mais perto das pessoas, é levar de fato o trabalho que o vereador faz, poder transmitir as sessões, poder transmitir audiências públicas, poder transmitir programas que vão comunicar o que nós estamos desenvolvendo aqui em Maringá, por meio de um canal de televisão aberto. Mais acessibilidade que isso vai ser difícil de encontrar, viu? Evidentemente, isso traz também necessidade até de investimentos, com toda certeza. Equipe, por exemplo, né? Equipe, infraestrutura, equipamentos, né? É toda uma construção. Mas claro que nós vamos fazer isso gradativamente, né? Conforme a gente for vendo a necessidade. Hoje em dia, a gente tem muitos meios, né? Que sai mais barato a gente poder se contratar hora em um estúdio do que a gente montar um estúdio dentro da Câmara Municipal, né? Então, nós estamos buscando e estudando quais são as melhores alternativas, buscando eficiência na aplicação do recurso público e buscando o mais importante, que é levar o conhecimento e levar as ações que a Câmara tem realizado para o maringaense. Para entender justamente o dia a dia dessa gestão, né, da Câmara, que estratégias você buscou desenvolver? Os vereadores que já estavam na casa, servidores, ou você buscou exercer e tem buscado exercer de forma bastante autônoma, sem ouvir muito quem já estava lá? Nós temos as duas vertentes, Ronaldo. Tudo é uma construção conjunta, né? Então, assim, eles me elegeram presidente porque concordaram com a minha visão de mundo, com a visão que eu tenho de gestão e com o que nós conversamos, né, para ser presidente da Câmara. Então, o que nós temos feito? Primeira coisa, quando eu fui presidente, eu passei de setor em setor da Câmara Municipal. Eu convoquei todos os setores da Câmara, porque nós, vereadores, somos passageiros, Ronaldo. Quem fica lá o motorista são os servidores. Nós somos de passagem, ficamos 4 anos, por mais que vá para uma reeleição, fique 4, 8 anos, quem está lá há 20, 30, 40 anos são os servidores. Eles devem ser ouvidos primordialmente, com a sua visão do que eles imaginam para a Câmara Municipal, o que eles vivenciam para a Câmara Municipal. A gente tem servidor que tem 46 anos de história na Câmara. Ele viu de tudo, né? Então, é um servidor que trabalha, no caso, no setor de arquivo, que é um setor importante para a Câmara. Nós estamos implementando um projeto agora que é um museu itinerante da Câmara, com o histórico do Legislativo Municipal, para a gente levar até as escolas, para a gente poder fazer projetos associados a isso. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi escutar os servidores, escutar o corpo técnico que permanecerá lá. Eu sou passageiro. Eu estarei lá por um período e eu vou sair. E eles permanecerão. Então, temos conversado muito com eles com isso, dando autonomia para eles. Então, me proponham quais são as soluções que vocês entendem. Eu dei uma missão. Nós queremos trazer inovação, nós queremos trazer IA dentro do Legislativo Municipal. A gente quer trazer eficiência para o trabalho de vocês, a gente quer trazer ferramentas para o trabalho de vocês. Olha só, a gente tem os requerimentos e indicações na Câmara, Ronaldo. E aí, então, a gente tem, esse ano, em poucos meses, mais do que o dobro de requerimentos e indicações que tiveram no ano passado inteiro.
Claro, muito porque nós estamos com o primeiro ano com 23 vereadores, então nós vamos ter que, sim, fazer atualizações, né, do fluxograma de trabalho dos servidores da Câmara Municipal, mas para cada requerimento que é enviado, a gente precisa ter um servidor que vai ler aquele requerimento, indicação, vai interpretar aquilo, vai ter que fazer uma pesquisa nos últimos 180 dias no histórico da Câmara para ver se esse requerimento ou indicação não foi proposto nesses 6 meses, para, em caso positivo, ele vai ser rejeitado e, em caso negativo, ele vai dar continuidade. A gente pode colocar uma IA para fazer essa análise prévia e deixar o servidor para poder fazer essa análise mais lapidada, essa análise mais pontual, né, do geral. Então, a gente tem escutado muitos isso. Na questão política, nós temos a mesa diretiva da Câmara Municipal, em que nós trazemos questões importantes. Por exemplo, na última reunião da mesa diretiva da Câmara, eu trouxe a possibilidade de a gente fazer a dispensa de ponto, de não ter a dispensa de ponto dos comissionados da Câmara, porque hoje eles são dispensados de bater o ponto. Eu sugeri que eles fossem obrigados a bater o ponto. A mesa entendeu que não era o momento para isso, então nós não mudamos a portaria. Uma outra questão, nós vamos abrir concurso público no final do ano. E o setor nosso de rede, de tecnologia, de informação apontou que nós não temos no nosso quadro, porque assim, a gente só pode fazer concurso de um cargo que tem na lei. Se não tem na lei, eu não posso abrir concurso. E eles identificaram que tem algumas características que nós não tínhamos um administrador de rede, que é lógica, para poder puxar o ponto, criar pontos, enfim. E isso acontece com muita frequência na Câmara. E a diretoria de TI sugeriu a criação desse novo cargo, função, para poder exercer, até porque eles vão aposentar. Os servidores estão lá há 30 anos, né? E esse é um trabalho que eles fazem, que não está no descritivo mas que fazem. Deles que estão lá hoje. Então, eles pediram para o quê? Major, nós vamos ter que criar esse cargo, porque a Câmara não pode ficar sem essa função. Levei para a mesa falou, não é momento para a gente criar essa função aqui. O que a gente vai ter que fazer, então? Utilizar o cargo deles, que são operadores, e colocar essa atribuição, mudar essa atribuição. Então, a gente conversa com tanto a parte política quanto a parte técnica que toca a Câmara Municipal. E a gente vai conjuntamente identificando as melhores formas e estratégias para a gente poder conseguir tocar o trabalho. A gente entende, Ronaldo, que por ser mulher, por ser jovem, primeiro mandato, né? As pessoas muitas vezes elas querem acompanhar muito mais de perto a presidência da Câmara do que outros presidentes antes. E é entendível, né? A gente entende que é uma dinâmica diferente, mas a gente precisa se posicionar quanto presidente da Câmara, né? Ouvir quando tem que ser ouvido e ser firme quando tem que ser firme. Isso exige de você, às vezes, um embate um pouco maior, um enfrentamento um pouco maior? Ronaldo, mas está tudo muito tranquilo. A gente não tem nada que causa uma inimizade dentro da Câmara Municipal. Então, a gente tem conseguido demonstrar para os vereadores, para os servidores, para os cargos da Câmara, a nossa boa vontade e a nossa visão para a Câmara Municipal. Eles têm respeitado e acatado muito as ações que eles têm desenvolvido. Inclusive, nós conseguimos, junto à Receita Federal, doação, a gente foi solicitar alguns equipamentos, né, por causa da televisão, que a gente vai ter que, para não termos que investir nesses equipamentos, a gente foi pedir para a Receita. E veio bastante coisa. Veio drone, veio câmera de alta resolução, e aí eu solicitei um tablet para cada gabinete de vereador, para ajudar na dinâmica do trabalho do vereador. Então, já comunicamos, né, aqueles que tiverem interesse para poder retirar, para a gente poder dar essa dinamicidade para o trabalho do vereador. Vamos ver a possibilidade, vieram me perguntar e solicitar, Ronaldo, para que a gente tenha algum software de gestão de gabinete na Câmara, porque nós não temos hoje, né? E isso vai ajudar no relacionamento com a comunidade. Importante dizer que o poder público mudou muito a forma de atuação. O trabalho do vereador mudou muito nos últimos 10 anos. Então, o que a gente tinha basicamente antes de uma gestão que as pessoas iriam presencialmente, necessariamente na Câmara, hoje está tudo online. Hoje, o que nós tínhamos há 10, 15 anos atrás de local para receber a demanda dos munícipes, era o vereador ir até o gabinete ou quando o vereador estava lá no bairro, né, ouvindo as pessoas. Hoje em dia a gente tem WhatsApp, Instagram, LinkedIn, tudo é fonte, tudo é porta aberta para as pessoas mandarem demandas. Então, mudou o perfil. Os atendimentos dos vereadores dobraram, triplicaram nos últimos anos. Então, a gente precisa das ferramentas para ele poder fazer um bom trabalho para as pessoas que estão lá na ponta. Ainda tratando um pouquinho sobre essa dinâmica, né, com os vereadores, eu acho que uma curiosidade de muita gente, e muita gente quer
né, ouvir você a respeito disso, é justamente sua relação com o ex-presidente, que hoje é primeiro secretário, o vereador Mário Russocalla. É ótimo, nós somos do mesmo partido, Ronaldo. Inclusive, ele me apoiou para presidente, eu o apoiei como primeiro secretário. A gente vem conversando muito. Assim que se passou a eleição, ele veio sugerir para que a gente mantivesse o prédio anexo da Câmara Municipal, que hoje é alugado como permanente da Câmara, né, sugerindo a gente fazer a aquisição do prédio. Naquele momento eu falei que não era o momento para a gente discutir aquilo, que a gente teria que primeiro terminar a reforma para poder estudar. A gente conversa constantemente sobre vários assuntos, sobre desenvolvimento da Câmara Municipal, sobre questões das contratações que nós fazemos. Tem a obra que está acontecendo, né, na Câmara, é uma obra de mais de 1.100 metros quadrados de construção que foi iniciada, projetada e licitada na gestão do mar. Então a gente precisa estar em contato para poder tocar e encaminhar essa obra, apesar de todos os desafios e dificuldades que essa obra teve desde a sua implementação, né? Então a gente tem um bom relacionamento, porque nós precisamos ter esse bom relacionamento. Nós somos do mesmo partido, nós somos da mesma diretiva da Câmara Municipal e a gente tem buscado trabalhar junto aqui em Maringá. Você pontuou a reforma, e essa reforma tem sido desafiadora, porque ela acontece com a Câmara em atividade, dentro de um espaço que é limitado, né? Por mais que seja uma obra de 1.100 metros, aquele terreno não é tão grande assim. Para maquinário entrar. Para maquinário, então a gente tem uma dinâmica que os próprios vereadores com os quais a gente vez ou outro conversa sobre a obra, todo mundo fala, olha, aquilo tem causado transtornos. Ronaldo, obrigada pela oportunidade de falar sobre esse assunto, porque Maringá precisava dessa obra, isso é indiscutível. Independente de ter aumentado ou não vereadores, né? Os gabinetes sempre foram muito reduzidos. Mas o tamanho dos gabinetes permanece o mesmo, isso não foi alterado. Agora você imagina assim, nós temos um prédio de 1990, agora estamos em 2025. Certo? Nós temos aí 35 anos de prédio. Imagina quanto que é a estrutura da Câmara, não estou falando de vereador, porque o vereador, gente, é isso aqui da estrutura da Câmara Municipal. A gente tem mais de 200 funcionários na Câmara para 23 vereadores, né? Tanto servidores comissionados, que fazem parte da gestão política do gabinete dos vereadores, quanto os servidores de carreira e comissionados que fazem a gestão da Câmara Municipal. Então, a cidade cresceu muito, a demanda cresceu muito, a produtividade cresceu muito. Os setores da Câmara também precisam de mais servidores para acompanhar. Muita gente vai aposentando, precisa aumentar o efetivo, repor e aumentar o efetivo. E nós não temos estrutura física para isso, Ronaldo, porque o espaço é limitado. Então, a reforma foi estritamente necessária. Em 2021, foi aumentado o número de vereadores de 15 para 23. A licitação que iniciou a obra, né, de ampliação para os gabinetes começou em 2024, em agosto de 2024. Na licitação estava a previsão de 5 meses para a construção dessa obra, de 1.100 metros quadrados. É uma construção apertada para esse período de tempo, né? Para um prédio já antigo, sem espaço de manutenção, de poder ter equipamentos, né? E também a falta de projetos, Ronaldo, atrapalhou bastante. Então, o pessoal da obra ia fazer uma fundação e encontrava um cano, tinha que parar a obra e arrumar aquilo. Falta de projetos antigos, né? Antigos, falta de projetos antigos. Ou seja, o conhecimento daquela estrutura que já estava ali, né? Perfeito. Então, isso acabou atrasando muito na obra. Então, eu assumi a presidência em abril e dia 24 de março eu fui eleita, foi o primeiro dia como presidente da Câmara. Dia 23, domingo, foi a eleição, dia 24 foi o primeiro dia meu como presidente da Câmara. Então, vamos contar abril ali, né? Então, de abril até julho, agosto, ela tinha andado nesse período o mesmo tanto que ela andou de agosto até o abril desse ano. Então, em 8 meses, ela tinha andado 19% e nos primeiros 3 meses ela tinha andado 19%. Porque a primeira coisa que nós fizemos, Ronaldo, foi chamar a empresa e falar, ó, os desafios encontrados já foram encontrados. Agora a gente quer que vocês corram atrás do prejuízo do tempo. Porque para um poder público o tempo é muito importante. Nós estamos com um aluguel rodando lá por conta dessa obra. Então o tempo é um fator importante nessa equação. Nós precisamos que vocês entreguem isso no tempo, em tempo hábil. A gente entende que é uma obra muito audaciosa para 5 meses, né? Então eles pediram uma prorrogação de prazo. Durante esse processo foi identificado algumas falhas no planejamento da obra, no projeto da obra, Ronaldo, que isso vai culminar em alguns aditivos que vai precisar ser feito. Às vezes não estava previsto no projeto fazer a gente tem que quebrar
o piso para poder fazer a fundação, mas não estava no projeto a concretagem depois final. A empresa precisa entregar a obra finalizada, então vai ter que corrigir isso. Outras correções que precisam ser feitas de projeto, às vezes uma marquise, tinha um momento que a gente tinha um teto sobre um outro teto, então a gente teve que tirar isso do projeto. Então, correções precisaram ser feitas durante esse processo. Mas aqui eu quero reconhecer o quanto que os servidores da Câmara estão de prontidão, atuando e trabalhando para entregar essa obra o mais rápido possível. A gente pediu celeridade na parte superior, porque é onde ficam os gabinetes dos vereadores, já está em fase final, falta passar os links de lógica, que a gente chama, os links de rede, colocar o forro e a gente vai poder mudar eles no mês que vem. Aí eles vão depois terminar a parte de baixo lá, que contempla a acessibilidade dos banheiros, que não tinha acessibilidade nos banheiros da Câmara Municipal, né, que fica lá embaixo, perto do plenário, a parte da recepção, estacionamento, né, da parte do subsolo, a nova sala do arquivo, a nova sala do almoxarifado, que está sendo refeita também. Então, a gente tem bastante coisa para continuar acontecendo. Mas agora são coisas mais brutas, vamos dizer. Nós estamos aí com 80% da obra concluída e, importante dizer, que a forma de... Eu tive que me inteirar de tudo, viu, Ronaldo? Porque eu não sabia como que funcionava essa execução de obra pública, né? Então, existe uma coisa que é a execução da obra em si, e existe uma coisa que é chamada execução orçamentária financeira. O que isso quer dizer? Que nós pagamos para a empresa aquilo que ela executou de serviço. Então vai fazendo por etapa. Vai fazendo por etapa. Vai entregando, vai recebendo. Perfeito. Conforme a medição, nós contratamos um engenheiro técnico, uma empresa técnica para acompanhar, porque eu não tenho condição de dizer qual que foi o equipamento utilizado para poder fazer o item A, B ou C, se o concreto tem X, se tem que ter 10 centímetros, tem que ter 20, não sou eu que tenho que ir lá fazer essa medição, certo? Então a Câmara contratou um engenheiro, uma empresa de engenharia especializada para acompanhar essas medições e dizer, Majô, paga tanto. Majô, glosa, nós já glosamos mais de R$120 mil. O que é glosar? É a gente descontar do pagamento do trabalho que não foi feito. Isso foi na minha gestão, como presidente da Câmara. Por quê? A empresa ganhou uma licitação com honorários, vamos dizer assim, correspondentes a trabalhar de noite, final de semana, e isso não foi realizado. Então, o que nós fizemos? Nós descontamos do pagamento disso da empresa. Então, nós glosamos a empresa, nós descontamos mais de R$120 mil. Se não me engano, foi em julho, foi no meu terceiro mês como presidente da Câmara. Nós glosamos, cortamos isso, porque não estava sendo feito e eu não vou pagar porque não está sendo feito. Simples assim. E aí, então, continuamos o projeto, atendendo firme para eles poderem executarem a obra já andou. E agora, então, como que funciona? É feita a medição, paga, medição paga. Só que na obra pública, né, na obra no geral, nem só na obra pública, o mais caro é a fase de acabamento. Por isso que sempre deu a impressão, Ronaldo, que a obra não andava. A gente está visualmente vendo que a obra está andando, mas a parte de alto custo, né, que é a parte que vai dar um grande investimento, porque a gente paga de acordo com o que a empresa executa de financeiro, é a fase de acabamento, que é o mais caro. Então, por isso que no começo parecia que a obra não andava. Entende? Agora a obra tá correndo tanto visualmente quanto no cronograma está bem adiantada. Nós vamos provavelmente agora final de novembro conseguir entregar a parte de cima. Vai faltar o elevador, porque o elevador, gente, é fabricado sob encomenda, ele demora 8, 9 meses para ser entregue. Então nós vamos provavelmente aí vai entregar, vai ser feito, mas a gente vai se apropriar do prédio, a gente vai ocupar o prédio já, mesmo sem ter o elevador ainda instalado, mas vamos cobrar que ele vai ser instalado. Muito bem, é a dinâmica do legislativo aí, né? De uma gestora do legislativo. Muito bem. Majô, deixa eu aproveitar aqui, e a gente falou sobre a questão do prédio, que de fato é um dos desafios, e esse ano foi de fato desafiador em muitos aspectos, né? Para esse primeiro ano de gestão sua como presidente da Câmara. A gente teve até a cassação de uma vereadora, que eu, assim, na minha história em Maringá, vai para 30 anos, eu não recordo. Foi a primeira. Foi a primeira cassação. Isso certamente é traumático, não? É difícil, Ronaldo, porque os maringaenses foram eleitos pelas pessoas, né? E claro que a conduta individual de cada um deve sempre ser
avaliada, né? Eu, como presidente da Câmara, tenho que acolher, né, as denúncias e dar o devido processo legal para cada uma delas. Foi o que aconteceu nesse caso. E já aconteceu de uma outra vereadora também. Esse ano já tem um processo, um pedido de cassação. Bom, então, no caso da vereadora que foi cassada, um munícipe aqui de Maringá, ela tinha um processo rodando na justiça sobre uma possível enriquecimento ilícito de um servidor que era chefe de gabinete dela e que advogava para ela em casos particulares. Houve uma denúncia no Ministério Público e estava sendo investigado. Quando o juiz condenou ela em primeira instância a pagar a multa, né, e reconheceu que aquele crime aconteceu, teve um munícipe que, o advogado, ele entrou com um processo para a mesa diretiva da Câmara Municipal, na qual eu sou presidente, solicitando a abertura do processo via Comitê de Ética e via Decreto-Lei 201. Para vocês entenderem, são duas metodologias que podem ser utilizadas para poder cassar o mandato de um vereador. Via Decreto-Lei 201, qualquer pessoa pode ir lá, protocolar e iniciar o processo. Via Comitê de Ética, somente um vereador ou um partido político ou grupo de partidos políticos podem entrar com esse processo. Por entender que ele entrou com esse pedido via Comitê de Ética, por orientação do nosso jurídico, a mesa diretiva da Câmara arquivou, porque não havia legitimidade quanto ao autor daquela denúncia via Comitê de Ética. Então, a mesa diretiva arquivou o processo. Os vereadores da mesa, por unanimidade, arquivaram. Esse munícipe recorreu à justiça, né, pedindo que fosse apreciado o seu pedido. E o juiz obrigou a Câmara Municipal a abrir o processo. Então, nós pautamos o processo via o Decreto-Lei 201 no plenário. E aí, no plenário, foi acatado, depois de investigação por parte de todo o Comitê de Ética, que é formado, né, nesse caso, por 3 pessoas sorteadas, né, tendo um relator, um presidente e um membro. Depois de 90 dias de testemunhas, de análise dos fatos, de analisar os autos dos processos, eles fizeram um relatório por isso. O relatório, ele absolvia ela de um crime e a condenava por um outro, porque foram 2 crimes que foram denunciados, né, que foram acusados, né, nesse momento, nessa situação oportuna. E aí foi para apreciação do plenário, né, e os vereadores do plenário votaram pela cassação da vereadora seguindo a condenação judicial. Muito bem. Isso tudo, evidentemente, deve ter gerado muito barulho, né? Muita polêmica. Bastante. Até porque a vereadora, né, ela mantinha uma relação bastante estreita com parte do seu eleitorado e muito ativa nas redes sociais. Sim, e continua, Ronaldo. O trabalho da vereadora continua, né? Até porque, como eu falei para você no começo, eu atuava na política mesmo sem ter mandato, e a vereadora continua atuando. Isso demonstra o comprometimento dela com a população. Isso é importante a gente falar sobre esse assunto, né? Mas, como presidente da Câmara, nós passamos nesses 6 meses, estou presidente há 6 meses, senhor Ronaldo. Olha o tanto de coisa que a gente já passou nesses 6 meses como presidente da Câmara. Então, está sendo um momento de um grande desafio, que eu adoro o desafio, mas também de muita oportunidade de trabalhar e de poder demonstrar um pouco da minha competência, do meu comprometimento com a cidade de Maringá. Deixa eu aproveitar aqui, já que a gente está falando de situações delicadas, a gente teve outro tema que certamente te causou bastante pressão, que foi a opção por aumentar, né, o número de servidores comissionados ali para atuar nos gabinetes dos vereadores. Alguns alegavam que não era necessário, outros apontavam que, de fato, havia uma demanda real, né? Mas, enfim, por que aumentamos? Bom, a gente precisa, primeiro, entender que existem dois perfis diferentes de pessoas que trabalham na Câmara Municipal. Um perfil é quem trabalha na estrutura da Câmara, é quem ajuda a mesa diretiva, a presidência da Câmara, a tocar a Câmara, os processos legislativos da Câmara, é quem ajuda a tocar a parte judicial da Câmara, que a gente tem a Procuradoria Jurídica, é quem toca os projetos da Câmara, como esse que nós somos premiados, que é a estrutura organizacional da Câmara Municipal. E outra coisa é a estrutura política dos gabinetes, que é a parte política do vereador. O que a gente percebe? As pessoas às vezes confundem um pouco
essa parte de estrutura da Câmara com a parte do gabinete. Por exemplo, em janeiro desse ano, foi aprovada uma lei da mesa diretiva anterior que criava-se 10 cargos na estrutura da Câmara Municipal. Então, a Câmara Municipal criou, em janeiro, 10 cargos na sua estrutura organizacional, que eram funções importantes. Nós não tínhamos diretor de comunicação na Câmara, nós não tínhamos coordenadores institucional, de comunicação institucional, de rede social, enfim. Nós precisamos melhorar a comunicação da Câmara. Se a gente não comunica o que nós estamos fazendo, como que a gente vai conseguir estar mais perto das pessoas? É um trabalho essencial para a Câmara Municipal. Então, foi assessoria da Procuradoria da Mulher. A Câmara de Maringá tem uma Procuradora da Mulher, tem uma assessora específica da Procuradoria da Mulher que atende denúncias. Isso não existia antes. E agora passou a existir. Então, foi importante para a estrutura da Câmara Municipal. O que nós propusemos, quanto mesa diretiva, foi a readequação dos gabinetes políticos dos vereadores. Por quê, Ronaldo? A cidade de Maringá cresceu muito nos últimos anos. Maringá passou aí dos seus 420 mil habitantes na cidade para 23 vereadores. Dentro do gabinete do vereador, a gente tem um chefe de gabinete que faz a gestão do gabinete. A gente tem um assessor legislativo, que é quem cuida da produtividade legislativa do vereador, os requerimentos, indicações, projetos de lei, e 2 assessores parlamentares que fazem atividade mais do dia a dia do vereador. O que a gente identificou? As pessoas têm cobrado muito os vereadores por mais produtividade, por mais qualidade no seu trabalho, e tem que cobrar mesmo. Nós estamos lá para trabalhar. Todo mundo que exerce um cargo público tem que corresponder às expectativas das pessoas. Se não tiver correspondendo às expectativas, nós temos que repensar alguma coisa. Então, essa parte do assessor legislativo era uma área que demandava uma assistência maior por parte do Legislativo. Até porque, com esse número de indicações e requerimentos que os vereadores estavam propuseram, como eu falei para vocês, que mais que dobrou em poucos meses que teve o ano passado inteiro, sobrecarregou muito os servidores da Câmara Municipal. Então, esse servidor, que está lá no gabinete do vereador, vai poder dar mais qualidade na assessoria que ele presta, evitando um pouco mais do trabalho do nosso servidor da ponta, tem que analisar tudo, fazer essas análises. Então, essa readequação teve por objetivo, então, ajudar um pouco a desafogar essa questão legislativa disso, gerar mais produtividade, aí tem que cobrar os vereadores por mais produtividade, por mais produtividade qualitativa dos seus trabalhos, das proposições, e também porque aumentou muito o trabalho do vereador por conta do tamanho da cidade, que aumentou muito, por conta também do volume de recursos que a gente tem que fiscalizar. Esse assessor legislativo, que cuida desse trabalho mais técnico do vereador, é quem ajuda o vereador a fazer a fiscalização. Gente, são 3 bilhões de reais de orçamento público para um único assessor parlamentar o vereador poder ajudar. Então, a gente está reforçando esse trabalho de fiscalização. E um outro ponto também, Ronaldo, que, como eu disse, o ponto que as pessoas estão trazendo, o contato com o vereador, aumentou muito. Então, a demanda do gabinete aumentou muito nos últimos anos, né, por conta desses vários pontos de acesso ao vereador. E que isso é muito positivo. Então, a gente precisou readequar. Estávamos há mais de 20 anos com a mesma estrutura. Imagina só, você ter a mesma estrutura para trabalhar há 20 anos. A própria promotoria pública está aumentando os cargos, tanto comissionados quanto estatutários nos seus organogramas, né? Isso acontece com o poder público. Por que a Câmara não iria se readequar a isso? Considerando o fato justamente de já ter tido um aumento do número de vereadores, né, de 15 para 23, aumento de despesas, em função justamente desse aumento do número de vereadores e aí novos servidores que estavam chegando. Isso tudo trouxe, pelo menos para a população, a gente sente isso, né? Talvez não seria o momento. Por que vocês optaram por esse enfrentamento, inclusive da opinião pública, e fazer esse aumento justamente nesse momento? Ronaldo, você tocou num ponto importante que a gente precisa desmistificar. Há um senso comum de entender que todo investimento é gasto. E nem todo investimento é gasto. Tem muitos investimentos que vão trazer retorno para as pessoas. Investir em recursos humanos é importante para as pessoas, é importante para a eficiência do serviço público prestado. Então, a gente está investindo em recursos humanos e em infraestrutura para cada um do trabalho do gabinete. A Câmara tem direito a 5% de tudo que a prefeita arrecada.
da Prefeitura arrecada. Então, 5% do que a gente chama de RCL, que é a Receita Corrente Líquida do município. 5% vai para a Câmara. Sabe quanto a Câmara utiliza? Acho que está em torno de 2,5%, 3%. A gente sempre devolveu recursos para isso. Nós sempre devolvemos recursos para a Câmara, da Câmara para a Prefeitura no final do ano. Então, nós estamos fazendo uma forma de deixar o trabalho mais conciso, mais coeso, né? De deixar o trabalho dos vereadores mais profundo, mais qualitativo, né? E para isso a gente busca alternativas que vão ajudar. Readequar recursos humanos é importante. Investir em infraestrutura também é importante para a gente poder exercer esse trabalho. E um outro ponto, como presidente da Câmara, quando a gente identificou que nós precisamos ser mais ainda eficientes para isso, nós tínhamos uma previsão orçamentária para o ano de 2026 que eu reduzi em 10 milhões de reais. Nós tínhamos uma previsão orçamentária de utilizar 82 milhões de reais para poder investir em projetos. Ronaldo, eu quero levar a Câmara perto das pessoas, eu quero fazer projetos da Câmara nos bairros, nós queremos ouvir a opinião pública, a gente quer ouvir as demandas das pessoas, porque o vereador é o elo entre a comunidade e o poder público. Nós queremos estar novamente na Expo Engá o ano que vem. A Assembleia Legislativa de Estado vem para Maringá, Maringá vira capital de Estado no período de Expo Engá e a Câmara não sai do seu quadradinho? Então, peraí, nós temos que sair do ar-condicionado e ir mais perto das pessoas, e é isso que nós estamos fazendo. Então, nós tínhamos todo um planejamento para investir em ações e projetos que vão levar a Câmara mais perto das pessoas, certo? Nós reduzimos o orçamento para 72 milhões de reais. Esse ano, com aplicações de recursos eficientes, com economia e investimento inteligente, nós vamos devolver agora em dezembro cerca de 10 milhões de reais para a Prefeitura de Maringá. Então, a Câmara trabalha de maneira eficiente. O que a gente precisa entender é que, assim, quando a gente fala de poder público, na gestão da Câmara, a gente está falando de milhões e milhões de reais. Essa readequação dos gabinetes correspondeu a 0,07% do orçamento da Câmara. Para a gente poder ter um trabalho mais coeso, um trabalho mais perto das pessoas e dar mais esse subsídio de trabalho aqui na Câmara. Vamos falar um pouquinho agora da política com o Executivo. Esse primeiro ano do Executivo, justamente por ser talvez primeiro ano, foi bastante desafiador e tem sido bastante desafiador, né? A população tem cobrado a administração do prefeito Silvio Barros, ele que foi eleito ainda no primeiro turno, já vinha de 2 gestões, tinha sido prefeito, muito bem avaliado, havia muita expectativa justamente sobre o Executivo, de que no primeiro ano a gente tivesse muitos resultados, né? E a gente percebe que há um certo descompasso entre expectativa e realidade. E os vereadores, inclusive, são aqueles talvez que são os primeiros cobrados, né, pelo que acontece na gestão. Como tem sido isso? Como tem sido essa cobrança com você, que é presidente da Câmara, embora aliada, mas certamente você escuta, você precisa acolher também essas reclamações que chegam a respeito do Executivo. Além de receber, né, os apontamentos que as pessoas demonstram na ponta, que não é um descontentamento com a gestão, mas com o serviço público prestado, certo? A gente tem que acolher, receber e cobrar, e é isso que nós fazemos. A minha atuação, Ronaldo, é muito junta de propor solução. Eu estou aqui para resolver problema, eu não estou aqui para ficar enaltecendo o problema, eu quero ver ele ser solucionado. É por isso que a gente tem feito projetos de lei que vão ajudar o Executivo a resolver os problemas. Um dos problemas muito sérios que nós temos e vamos enfrentar nos próximos anos é a reforma tributária, Ronaldo. E pouca gente está falando disso, poucos gestores estão falando disso. Nós precisamos, nos próximos 3 anos, aumentar significativamente o consumo de recursos, de bens e serviços em Maringá por conta da extinção do ISS e do ICMS, que vai se tornar um novo imposto, que é o IBS, que é um imposto baseado em bens e consumos. Eu, quanto vereadora, propusemos a criação de leis que vão fazer o dinheiro circular em Maringá. Só a lei do material legal que nós aprovamos, quando for investido na compra de uniformes aqui, pode retornar de imediato 3,9 milhões de reais para os cofres da prefeitura, que vão resultar em investimentos aqui na cidade de Maringá.
O MEI resolve que a contratação de MEIs por parte da prefeitura vão ser milhões de reais que vão ficar no comércio local, no prestador de serviço local, que é aqui de Maringá. Então, a gente está buscando alternativas para poder fazer isso. O programa Maringá em Festa, que dispõe da cessão de espaços públicos para empresas poderem fazer a exploração, né, em contrapartida delas investirem, né, em períodos natalinos, por exemplo. Por exemplo, Curitiba vai ter o Natal Disney. Maringá não poderia receber. Mas com a lei Maringá em Festa, que nós aprovamos de minha autoria, Maringá poderá, a partir do ano que vem, ter projetos que vão incentivar grandes empresas virem para Maringá, investirem, né, desonerando então o serviço público de investir nesses serviços, fazendo o dinheiro poder circular um pouco mais aqui. E nós temos várias outras leis nesse sentido. Em relação à prefeitura, Ronaldo, na transição, eu conversei muito sério com o prefeito sobre isso. Eu falei, Silvio, a prefeitura muitas vezes não está da forma como nós imaginamos. A gente só vai saber a realidade que está a prefeitura quando a gente assumir, para entender a real defasagem, né, dos serviços públicos de equipamentos, de qualidade, serviço prestado, falta de medicamentos, falta de estrutura, chovendo em sala de aula, com salas de aula com risco de cair, tendo que ser interditadas. É porque o nosso grupo político não gosta de apontar defeitos, a gente gosta de encontrar solução. Se a gente fosse apontar cada problema que nós encontramos na prefeitura, seriam 365 dias de problemas. Mas nós estamos aqui para falar de solução. Nós estamos aqui para resolver os problemas. Então, a gente percebe, o secretário Wagner Múcio reiteradamente tem falado, ele assumiu a secretaria, a CEMUSP, tinha caminhão de lixo quebrado, cheio de lixo lá dentro, com umas larvas saindo. Que há meses quebrado. Quando aconteceu esse buraco aqui na Avenida São Paulo, que em uma semana foi resolvido, um buraco daquela magnitude, teve que locar equipamento privado, porque não tinha equipamento público na CEMUSP. E quando teve aquele buraco ali na Racanelo, quantas semanas ficou para ser arrumado? Ou mais de mês demorou para ser arrumado? É que nós estamos aqui para falar de solução e não para ficar enaltecendo o problema. Então, assim, limpeza de calha em escolas, por exemplo, muitas vezes não foi feito em muitos anos. Chovendo dentro de... Eu cansei de receber vídeo no começo do ano de goteira dentro de cozinha, dentro de sala de aula, dentro de UPA, porque não foi feita manutenção predial. Então, o primeiro ano está sendo para colocar a casa em ordem. Está sendo para a gente poder restabelecer serviços com a qualidade que o maringaense merece. Aí depois que o feijão com arroz estiver feito, que a gente puder sanar os problemas básicos, a gente vai poder falar de expectativa. Porque o padrão da gestão de progressistas em Maringá é muito alto. A gente sabe que Maringá é uma cidade de referência para o Brasil, Ronaldo, pela qualidade dos serviços públicos prestados, né? Então, a gente tem buscado formas, né, de corrigir os problemas e começar a pensar em soluções e situações mais audaciosas, de maior grandiosidade que o maringaense está acostumado. Se fosse para você fazer uma avaliação de modo geral desse primeiro ano justamente do Executivo, até pelas suas expectativas como vereadora, como presidente da Câmara, mas como cidadã, qual seria? Olha só, eu fui, só nesse ano que eu sou vereadora, em 4 inaugurações do Hospital da Criança. Uma hora é leito de UTI, uma hora é atendimento de especialidade, outra hora é ambulatório de genética, para trabalhar doenças raras, outra hora é mais leitos de UTI. Só no Hospital da Criança, 4 inaugurações em 10 meses de trabalho que foram feitas, isso e atende muitas crianças lá. Já foram mais de 40 mil atendimentos realizados no Hospital da Criança. Então, a gente foi na inauguração ontem de uma escola que se iniciou em 2021 e teve atrasos por conta de pandemia e tal, e esse ano conseguiu acelerar, óbvio. Nós temos o mérito da gestão passada que iniciou, mas o executar e terminar o que foi terminado agora. Foi conseguido comprimir, vamos dizer assim, o tempo de execução de uma obra de 3, 4 anos que estava parada. Vai ser retomada agora a construção do socioeducativo, que foi cedido pela gestão do prefeito anterior para o governo de estado, que já tem mais de 400 mil reais de investimentos na fundação daquele equipamento que estava parada. A justiça mandou retomar, né? A gente vê outras questões na educação, o aplicativo de conectividade que vai auxiliar o pai a acompanhar mais de perto os seus filhos, né? A gente está trabalhando muito para poder resolver, Ronaldo, a questão do compra de vagas. Tem escolas que não receberam desde 2020 o serviço prestado.
Então, a gente tem muitas áreas que a gente precisa olhar com afinco. Então, a gente tem que entender qual que é a realidade de cada pasta. E teve algumas pastas que a gente conseguiu avançar bastante, teve algumas pastas que a gente teve que talvez não teve a velocidade que a gente esperava, mas que precisa ser feito. Hoje, por exemplo, pela manhã, eu estava vendo um jornal na televisão, estava demonstrando que a obra feita no Parque do Ingá foi planejada de uma maneira que não atendia a expectativa, que foi feito numa altura para poder fazer o desvio da água que ia combinar no parque, foi feito muito alto, quando chovia, a água não alcançava o limite, então a água não escorria pro lago. Claro que o lago vai esvaziar, se a gente não tiver uma drenagem que dá água, que leve água do em volta para o parque, né? Vai ter que ser corrigido. Então, boas coisas estão avançando, outras nem tanto com a nossa velocidade que o maringaense gostaria, mas bons avanços estão sendo feitos. Você diria que, de alguma forma, olhando inclusive pelas críticas recebidas e apontando justamente tantos avanços que você acabou de mencionar aqui, há uma certa injustiça em alguns momentos, principalmente trazida por esse termômetro que hoje são as redes sociais? A gente vê muita gente que é colecionador de likes. E muitas vezes a notícia que gera like não é a notícia que vai fazer de fato o significado na vida das pessoas. Então, muitas vezes, o avião que pousa não é notícia, só aquele que cai. Então, a gente é municiado de informações negativas, enquanto as positivas não estão conseguindo aparecer. E isso é muito comunicação. Vai muito da comunicação, né? Não só da gestão, mas de todos nós que formamos a opinião pública, de comunicar o que está acontecendo de verdade, né? De poder falar esses pontos todos que nós precisamos apontar, que são importantes. Então, eu acho que o maringaense não tem que se contentar com pouco, tem que esperar mais, cada vez mais, sim, mas também tem que entender que é o início de uma nova gestão. Né? Então, o prefeito Silvio Barros, apesar de ter sido prefeito já anterior, nem todos os secretários já são secretários de outros anos. Nem todas as pessoas que estão na gestão pública estiveram em outros. Né? Então, é uma nova gestão. Claro que a gente tem que entender qualitativamente, né? Qual é o ponto que a gente precisa avançar e qual é o ponto que a gente pode botar um pouquinho o pé no freio para as coisas caminhando. Mas o maringaense merece e precisa ser acostumado com bons atendimentos, com bons serviços. E é para isso que a gente trabalha todos os dias, inclusive o executivo e também o legislativo, porque todos os dias tem vereador lá falando com o prefeito, secretário de governo, chefe de gabinete cobrando melhorias no serviço prestado. Essa é a nossa função, porque nós somos a ponte entre a comunidade e o poder público municipal. Nós é que estamos nos bairros todos os dias. Nós é que recebemos e ouvimos as demandas. Então, nós fazemos essa ponte até o executivo. E mais do que levar o problema, eu tenho buscado muito trazer a solução para o problema. Porque chega de gente que fica enaltecendo o problema, né? Porque dá like falar de problema. Não, eu quero falar de solução. E é para isso que a gente trabalha. Você sinaliza justamente isso, que a população, de alguma forma, às vezes não recebe toda a informação que deveria receber, inclusive no que diz respeito ao que está sendo feito. Você acredita que há necessidade de se avançar nisso? Você, por exemplo, gostaria de estar, né, nesse 2026 mais presente no dia a dia, quem sabe, da própria imprensa, conversando, explicando, falando, quem sabe nas redes? Me conta um pouquinho. Ronaldo, os cargos eletivos, e tanto legislativo, vamos falar de Maringá então, tanto os secretários municipais, o prefeito, quanto os vereadores aqui de Maringá, eles precisam estar em constante contato com as pessoas, seja ele offline, né, no dia a dia, lá no bairro, quanto online, que é muito importante. Nós temos hoje gerações diferentes vivendo, gerações votantes, pensantes, adultos de diferentes faixas etárias e que estão convivendo nesse mesmo momento na era digital. Então, a gente tem jovens aí de 16 anos que já estão votando, formando suas opiniões, e senhoras de 60, 70 anos também com o seu smartphone, ouvindo as mesmas informações. Aí o desafio do pessoal da comunicação que está aí é como se comunicar com as diferentes gerações. Porque quando a gente faz uma notícia que a gente leva um teor, uma forma de comunicar ela vai comunicar com uma faixa etária.
mas não vai comunicar com a outra. Então, a mesma notícia precisa ser dada de maneiras diferentes para conversar com essas gerações. Eu não vou saber dizer lá os baby bloomers, geração Z, alfa, eu não vou saber dizer quais são elas, mas cada uma tem uma forma de comunicação diferente. E esse é o desafio de viver nesse momento digital, com tantas faixas etárias, com tantas gerações diferentes, vivendo o mesmo momento e tomando a mesma decisão, que é o voto final. Então, a mesma notícia tem que ser dada de maneiras diferentes, em veículos diferentes, de formas diferentes, para poder atingir o objetivo. O político, depois de eleito, ele tem que prestar contas do que ele fez. Quem ainda não foi eleito, fala o que pretende fazer. Certo? Então, uma pessoa que está pleiteando um cargo público, é fácil ela ir lá criticar, apontar defeito, né? E dizer que ela vai fazer isso, isso e aquilo, mas depois que ela foi vista, tem que dizer assim, e aí? O que você fez? O que você fez? Qual é a sua prestação de contas? E é por isso que a gente trabalha, por isso que eu gosto do resultado. Porque apontar problema não muda a vida das pessoas. O resultado é que muda a vida das pessoas. E por isso que eu sou movida por resultado. Eu quero ver lá na ponta uma senhora que às vezes é profissional autônoma se formalizar e ser MEI. Aquela senhora que faz bolo no pote, que faz pão caseiro em casa, que faz alguma coisa para poder vender. Eu quero que ela se formalize, que ela vire MEI, para que ela possa ter todos os direitos assegurados. Eu quero que aquele comerciante ele possa crescer, contratar mais um funcionário para a empresa dele, ou quem sabe ele possa implementar políticas para ele ir para o online. A gente sabe que hoje você ter um e-commerce não é tão difícil quanto era antigamente. Então eu quero ajudar ele a ele poder implementar o e-commerce no comércio dele, porque hoje em dia concorrer com a Shopee, com a Shein é muito difícil, Ronaldo. Então a gente precisa fazer o dinheiro circular em Maringá, fornecer isso em Maringá. Então é esse resultado que move, é esse resultado que tem que ser demonstrado de maneiras diferentes para as gerações diferentes. Esse é um baita desafio, hein? Por isso que a gente precisa de profissionais da área de comunicação, Ronaldo, antenados com essa mudança, com essa neurociência da comunicação. A neurociência da comunicação geracional é muito importante para a gente ter um bom desenvolvimento e demonstrar para as pessoas o que a gente está fazendo, porque senão só a crise vai prevalecer, só o avião que cai vai prevalecer. E tem tanto avião bom pousando, tem tanta coisa boa acontecendo, mas só o que cai que é notícia. Então é um grande desafio para o poder público é comunicar o que ele tem feito. Já que estamos falando sobre 2026, né? Já pensando 2026, Major vai ser candidata a deputada? Hoje eu estou 100% focada na gestão da Câmara Municipal e na minha vereança. Eleições futuras é uma construção que a gente precisa fazer com o nosso grupo político, com a permissão de Deus, sempre em primeiro lugar, mas é uma construção futura. Eu sou uma pessoa focada. Eu venho do esporte, né, Ronaldo? Então, eu sei que é ter resiliência, foco, determinação, e é isso que me move. Então, eu estou vivendo hoje, estou muito focada em fazer um bom mandato como primeira mulher presidente da Câmara e o primeiro mandato de vereadora aqui em Maringá. Bom, mas você tem sonhos, tem projetos. Você já me contava, inclusive, no off, que você gosta do executivo. Você está no legislativo, hoje presidente da Câmara, evidentemente, como presidente, você é uma gestora, né? Então você executa. Então, seu percurso, se você almeja, né, ser uma executora, um dia, pelo menos, quer ser prefeita? Olha, Ronaldo, como eu disse, eu estou muito focada na gestão do que eu estou fazendo agora. Mas, sim, futuramente é uma construção coletiva, conjunta, e se for a permissão de Deus, meu nome está à disposição para concorrermos para isso, mas não é para agora. Eu tenho muito feijão com arroz para comer ainda, eu tenho 35 anos, estou no primeiro mandato, amadureci muito nesses 10, 11 meses que eu estou vereadora, nesses últimos 6 que estou presidente da Câmara. Eu digo que foi 10 em 1, de tanto que eu amadureci pessoalmente, profissionalmente, né? Isso tem sido muito importante. Então, a cada ano será uma construção, será um tijolinho aí na trajetória do nosso caminho, mas se for a vontade de Deus, com a permissão, né, do nosso grupo, com a nossa coletividade construída, meu nome está à disposição. Para a gente terminar, uma surpresa positiva da política que você descobriu depois de ter sido eleito e assumir o mandato? Uma surpresa positiva depois que eu me elegi é ver de perto e ter pessoas que estão lá na ponta acompanhando a gente, que vibra pela gente. Eu digo surpresa porque a gente sempre vê distante o político das pessoas. E aí, quando a gente vê, eu recebi ontem, depois eu pego meu celular, eu recebi ontem uma foto de uma amiga que tem uma filha pequena, é a Maju, minha quase xará, e ela foi eleita vereadora mirim.
da Câmara. E ela me mandou mensagem, a mãe, a Gislaine, falando, Majô, ela está aqui por sua inspiração. Então, esse contato das pessoas que às vezes você nem é tão próxima, sabe? Que não é alguém que faz parte do seu convívio, te recebeu uma mensagem dessa, você fala, poxa vida, nós estamos no caminho certo, nós temos que continuar no propósito, né? Para mim, a política é vocação. Ninguém escolhe ser político. É um propósito de Deus na vida da gente. É Deus que escolhe e prepara a gente para estar na política. E viver o propósito é o maior privilégio que eu posso ter na minha vida e agradeço a Deus todos os dias por estar vivendo isso. Falei da surpresa positiva, mas quero uma frustração. Frustração é algo que você não esperava que na política fosse assim. Eu não é nem que nem eu não esperava. Eu acreditava que isso poderia ser. Mas a morosidade. Eu sou uma pessoa muito acelerada, né, Ronaldo? Eu quero fazer as coisas, eu quero ver as coisas acontecer, isso é uma vida resultado. E a morosidade, isso me frustra muito. De eu querer implementar uma coisa e demorar 1, 2, 3, 4, 5 meses para aquilo ser efetivado, ou aprovamos uma lei e demora 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses para ser colocado em prática, sabe? Isso me frustra. Isso é desafiador para mim. Majô, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, o privilégio. Faço o convite a todos que estão assistindo, acompanharem as sessões da Câmara Municipal, irem até a Câmara. Vai ser um prazer receber vocês na presidência. A gente atende todo mundo. Pode não ser na mesma semana, porque a nossa agenda, né, é bem concorrida, é muita gente pedindo horário, porque eu faço questão de onde eu vou distribuir meu cartão. Fala, se precisar, pode agendar. Então, nós atendemos todo mundo que pede um horário. Pode não ser na mesma semana, mas depois da outra semana a gente acaba conseguindo fazer encaixes, né? Mas faço questão aí de estar mais perto das pessoas, de poder conciliar a Majô vereadora, a Majô presidente e da Majô aí presidente pertinho das pessoas. Então, para você poder acompanhar um pouquinho mais a gente, nosso Instagram é Majô Maringá. M-A-J-O, Majô Maringá. Entra lá que você vai ver um pouquinho de diversão, porque política é séria, mas não precisa ser chato. A gente precisa levar de maneira leve, assuntos sérios precisam ser debatidos, mas também nós precisamos levar com a leveza que as pessoas precisam, até para poder entender e poder trocar experiências com a gente. Obrigada pela oportunidade de conversar com vocês. Bom, para a gente deixar o gabinete da vereadora Majô um pouco mais concorrido, eu sou testemunha que ela tem atendido as pessoas. Meus alunos já foram pedir uma sessão lá para conversar e ela atendeu. Eles ficaram surpresos que você atendeu. Nós temos buscado fazer uma gestão na presidência perto das pessoas. A gente está levando a Câmara para lugares que nunca foram. Nós estamos sendo convidados, Ronaldo, para eventos que a gente nunca foi convidado quanto presidente da Câmara, né? Então, a gente está fazendo esse trabalho mais de deixar mais próximo, né? Tirar o distanciamento. Eu sei, assim, eu estou num cargo de chefe de poder da cidade de Maringá, mas eu não preciso ser distante das pessoas. Eu posso ser chefe de poder e ser acessível às pessoas. E é isso que a gente tem buscado fazer todos os dias. Mais uma vez, obrigado. Obrigada. Conversamos hoje com a presidente da Câmara de Vereadores de Maringá, a vereadora Majô, esteve conosco, bateu esse papo, trouxe para a gente a visão dela do Legislativo maringaense, falamos sobre desafios, mas tentando entender principalmente, né, a mentalidade, o pensamento, aquilo que move a vereadora Majô na função de chefe do Poder Legislativo de Maringá, presidente da Câmara de Vereadores de Maringá. E a você que acompanhou a gente, eu só tenho a agradecer. Nosso episódio fica sempre disponível no canal do YouTube do Maringá Post, os cortes, depois e várias matérias repercutem também no nosso site maringapost.com.br, baseadas essas matérias nessa nossa conversa hoje com a Majô. Então, a você, nosso muito obrigado ao Vmark Studio, nossa produtora, onde toda essa produção, né, essa gravação acontece, essas nossas entrevistas. Eu sou Ronaldo Neso e espero você nas redes sociais também. Grande abraço, a gente se fala.